Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero falar para você sobre o seguinte: pare de dizer que você é uma pessoa ansiosa, pare de dizer que você é uma pessoa depressiva, pare de dizer que você tem transtorno. Isso significa o quê? Que transtornos, depressão, ansiedade não existe? Não. Isso significa que eu vou dar para você nesse vídeo uma nova forma de você abordar essas questões comportamentais, emocionais, essas dificuldades, que vão facilitar a maneira como você pode resolvê-las. Esse vídeo é baseado no livro A Estrutura da Magia, de Richard Bandler e John Grinder. Nesse livro, eles ensinam terapeutas como é que eles podem analisar a linguagem do paciente na clínica e descobrir qual o real problema que eles possuem quando eles vão na terapia e como eles podem modificar esse problema através da busca pela experiência real. Então, quando a pessoa diz, eu sou ansiosa, para o Richard Bandler e o John Grinder, ele está na estrutura superficial. O que isso significa? Que ele está na parte mais externa da experiência dele, que ele está externalizando a experiência para uma outra pessoa. Mas existe algo por trás, existe a experiência real que ele vivenciou. Por quê? Quando você fala, eu sou ansioso, o que é ansioso? Ansioso é um termo genérico. A minha ansiedade, diferente da sua ansiedade, da ansiedade do João, do Paulo, do Pedro. Então, cada pessoa teve uma experiência, tem uma experiência que é a realidade do que acontece por trás do termo ansioso. Então, quando eu digo eu sou ansioso, na verdade, eu estou descrevendo de uma maneira genérica uma experiência real, que eu posso querer dizer, por exemplo, eu sinto dor de barriga antes de falar com uma garota. Eu sinto tremedeira antes de falar em público. Eu perco a fala antes de fazer uma apresentação na faculdade. O que é isso? Eu perco a fala antes de fazer uma apresentação na faculdade. É a experiência real que eu vou traduzir no termo ansiedade. Então, se eu me chamo de ansioso, eu estou criando um rótulo genérico que está me afastando da experiência real. Se eu quero curar a ansiedade, isso pode ser muito difícil, não existe remédio para curar a ansiedade. Mas eu perder a fala antes de uma apresentação na faculdade é algo objetivo, é uma experiência real que eu posso criar estratégias para modificar. Então, quando a pessoa fala qualquer problema comportamental emocional, que chamam de doenças mentais, como depressão, existe algo por trás que é a experiência real e única de cada pessoa. Quando eu digo eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, na verdade a pessoa pode falar o que realmente acontece. Eu sinto que a porta da minha casa continua aberta depois que eu saí de casa e eu retorno lá várias vezes para trancar. Essa é a experiência real, é isso que realmente acontece. Só que quando o paciente coloca no termo genérico, eu tenho toque, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, ela se afasta do que ela precisa fazer, que é a experiência real. Então, quando você está na experiência real, quando você descreve qual é realmente o seu problema, você pode criar formas de resolvê-lo. Se eu tenho dificuldade para falar em público, eu posso fazer um curso de oratória, eu posso treinar na frente do espelho, eu posso fazer uma hipnose para me sentir menos nervoso antes de uma apresentação. Se eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, na verdade, eu sinto a necessidade de trancar a minha casa várias vezes, porque ela parece que não foi trancada. Então eu posso criar estratégias, eu posso anotar o dia e o horário que eu tranquei, e então eu caminho com esse papelzinho e eu sei quando foi que eu tranquei a minha casa. Por isso eu consigo criar estratégias para me sentir seguro. Entende qual é a diferença? Para algumas pessoas não existe. Mas se você está na estrutura superficial, como o Richard Bandler descreve, você está numa estrutura artificial, abstrata. Você está abstraindo e se afastando da sua experiência real. Porém, quando você sai desse rótulo, eu não sou uma pessoa ansiosa. Não. Eu tenho um problema para falar com garotas.
Ótimo. Então vamos resolver o seu problema de falar com garotas. Você saiu da superfície e foi para a experiência real, que pode ser modificada, trabalhada, e é algo muito mais simples. Imagine o seguinte: você quer curar uma ansiedade. Não existe remédio para isso, mas você quer resolver o problema de sentir dor de barriga antes de falar com a garota. Isso é mais fácil. Você pode definir estratégias, simplificar o seu problema e criar planos de ação que vão lhe ajudar a resolver o seu problema. Por isso eu recomendo. Pare de criar rótulos para as suas dificuldades. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você acaba generalizando um problema e o melhor é você simplificar. Eu tenho essa dificuldade específica, eu tenho esse problema específico e eu posso fazer isso, que provavelmente vai resolver essas dificuldades. Certo? Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário. Muito obrigado. Até o próximo e tchau!